Bem, boa noite a todos vocês. Hoje eu quero começar fazendo de novo o contrário, tá? Começar conversando um pouco com vocês para depois a gente continuar aí a leitura da nossa Bíblia. Lembrando que a gente está lendo o Antigo Testamento. Hoje vamos ler a carta aos Coríntios, capítulo 10, que fala que não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Mas eu quero antes mencionar aqui o que uma pessoa conversou comigo. Ela, pessoa no caso, ela é muito cristã, acredita muito em Cristo, acredita muito em Deus, mas está passando uma certa dificuldade na vida. É uma profissional liberal e essa pessoa me disse: olha, eu gostaria de ter mais clientes, né? Gostaria de ter mais dinheiro, que eu vivo uma vida muito sofrida, muito apertada com relação às finanças. O que eu faço, né? E aí, conversando com essa pessoa, ela me disse: pois é, uma dos grandes problemas que eu ainda tenho é de cobrar, né? Aí eu cheguei para a pessoa e disse: mas vem cá, como é que você quer então mais dinheiro, mais pacientes, mais pessoas, né, usufruindo do seu serviço, que é ótimo, se você não sabe cobrar, né? E lembrei da parábola dos talentos, que dizia, entre outras coisas, né, que aquele que muito é dado, mais receberá. E aquele a que pouco é dado, até esse pouco lhe será tirado. Então, pessoal, fazendo aqui uma analogia com essa parábola, não adianta a gente querer cada vez mais se no pouco a gente não consegue fazer com que as coisas aconteçam. Então, a gente tem que valorizar o pouco para ter o muito. E o valorizar é a gente valorizar também a nós mesmos enquanto filhos de Deus, enquanto irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve aqui já para sofrer por nós. Então nós não precisamos viver numa vida de sofrimento. Vamos aprender a lidar com dinheiro, vamos aprender a lidar com as provisões, com as bênçãos que Deus nos deu, e para Ele nos dar, a gente tem que saber também pedir. Assim como a gente tem que saber pedir a Deus, a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber cobrar para aqueles para os quais a gente está prestando um bom serviço. Imagine se todos nós agora fôssemos trabalhar e não recebêssemos nada. Se você está trabalhando, você tem o direito de receber seu salário. Todo trabalhador da vinha tem o direito de receber a sua recompensa. Se fala até em passagens que eu li aqui anteriormente, qual aquele que utiliza um boi para puxar o arado e na hora de debulhar o milho vai amarrar a boca desse boi para que ele não venha a comer dos grãos. Ele tem o direito também, e assim como o animal tem o direito, nós também temos o direito de receber conforme o que estamos entregando. Amém? Então vamos lá, leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos numa mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram, num dia, 23.000. E não tentemos a Cristo
como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e então escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênçãos que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas lhe que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com o demônio. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não poder ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, como nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto vede no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis os convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que puser diante de ti, vos sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos dizer, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu, com a graça, participa, porque sou blasfemado naquilo que dou graça? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Gente, para que assim se possam salvar. Eu acho que a palavra de hoje nos diz tudo. Eu, quando vou lendo para vocês, eu normalmente marco uma passagem aqui mais importante. Aqui eu marquei desta vez foi: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem gente, pessoal, diz que fala assim: eu não sigo a nenhuma religião. Na verdade, eu sigo a todas. Né? É o que eles chamam de cristão chip. Né? Ou seja, serve todo mundo. Né? Se tiver um ziriguidum, né, faz ali. Se tiver que bater tambor, bate. Se tiver que fazer um despacho, faz. Se tiver que receber um espírito ali, né, já recebe também. Recebe uma pombagira, vai lá no centro de Umbanda, vai ali na casa espírita, ali daqui a pouco já está na igreja católica, na evangélica. Não, gente, espera aí, calma lá. Não é questão de religião, não, como eu sempre digo, mas é questão de você amar ou não a Cristo Jesus, nosso Senhor. Simples assim. Então não tem mistério quanto a isso. Ame a Cristo Jesus. Só Ele pode lhe trazer a salvação. Só Ele pode lhe apresentar
a Deus. É conhecendo a vida de Jesus, é sabendo que Ele morreu por nós, é que a gente pode então alcançar mais facilmente ao Pai. Porque você querer alcançar o Pai sem conhecer o Filho é meio difícil. É meio difícil. O Filho aqui está. Veio entre nós, fez-se homem para dizer, oh, eu estava aqui, me segue. Aí se você não segue nem ao Filho, quer conhecer ao Pai? Não, é impossível. Desculpe. Gente, eu espero que vocês tenham uma noite abençoada. Que Deus proteja vocês durante essa noite, durante o seu sono, durante o seu descanso. Se você trabalha à noite também, que Deus lhe proteja, lhe abençoe. Nós nos vemos amanhã novamente, às 7 da manhã. Lembrando sempre que a gente está aqui com vocês, 7 da manhã, 7 da noite. Amém? Só isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos amanhã às 7 horas.